Os melhores palpites e entradas para essa terça-feira de Copa Libertadores e Sul-Americana. Terça-feira muito decisiva porque é a última rodada e várias equipes estão brigando por classificação e até por liderança. A gente vai estar começando aqui por São Paulo e Talleres Córdoba. Para esse jogo, 7 horas da noite, o São Paulo para mim é favorito. O São Paulo que já está classificado, tá? O São Paulo não tem como não ser mais desclassificado, então o São Paulo já está classificado. O São Paulo está aqui com 11 pontos, com 8 gols marcados, 3 gols sofridos, com 5 gols saldos. Tem o Libertad que pega o Alianza Lima, mas o Libertad teria que vencer aí por 5 gols de diferença o time do Alianza Lima, que a gente, vamos falar a verdade, é muito difícil para estar ultrapassando o São Paulo e o São Paulo perder pro time do Talleres, tá? Ou o São Paulo tomar aí 3-0 pro Talleres e o time do Libertad vencer aí por 3-0, tá? Mas é muito difícil acontecer isso. E para esse jogo o Talleres briga por Sul-Americana, então briga por uma classificação por Sul-Americana, então o Talleres não vem aqui só para cumprir tabela, ele vem para jogar para cima do São Paulo. Por isso que para esse jogo eu gosto do São Paulo ou empate, tá? Gosto muito desse São Paulo ou empate e também gosto de buscar uma linha de cantos pro time do Talleres, mais de 2.5 cantos pro Talleres no jogo e mais de 2.5 cantos pro São Paulo no jogo, tá? Gosto bastante dessa entrada aí para esse jogo entre São Paulo e Talleres. Próximo jogo a gente tem Botafogo e Universidade do Chile. Esse jogo 9h30 da noite e o que eu gosto de estar buscando para esse jogo aqui, jogo que vale vaga, vale muito pro time do Botafogo. O Botafogo precisa dessa vitória. O Botafogo que é o terceiro colocado no momento, tá indo para os playoffs da Sul-Americana, né? Então ele tá indo pegar um time que vai jogar, né? Que vai vir o terceiro colocado lá, o segundo colocado da Sul-Americana, vai pegar o terceiro colocado da Libertadores, tá bom? Então o Botafogo tem que vencer, porque se o Botafogo vencer, ele vai a 12 pontos. Ou ele se torna o líder, né, dependendo do resultado do jogo do Estudiantes, ou ele se classifica em segundo. Então o Botafogo precisa vencer. Vencendo, ele já está classificado. Para esse jogo, o que eu gosto para esse jogo aqui, contra a Universidade do Chile, que também briga por isso, também briga por classificação. Para mim, a Universidade do Chile vai vir para tentar empatar contra o Botafogo, porque o empate para a Universidade do Chile é muito favorável, é muito bom, porque se ela empatar, ela vai a 11 pontos e se classifica. Então, para esse jogo aqui, eu gosto bastante de buscar o Botafogo para vencer um dos tempos e buscar 2 cantos, pelo menos, no primeiro tempo, no HT, tá? Pro time do Botafogo. Gosto bastante dessa entrada aí para esse jogo. Próximo jogo a gente tem Estudiantes contra o time do Carabobo, esse jogo 9h30 da noite também pelo mesmo grupo do Botafogo, tá? E o Estudiantes também precisa muito dessa vitória e pega o time mais fraco do grupo que fez apenas 1 ponto em toda essa fase de grupo da Libertadores, tá? Então o Estudiantes precisa muito dessa vitória e com isso eu acredito que o Estudiantes já vai começar muito em cima do time do Carabobo, vai jogar muito em cima como costuma jogar dentro da sua casa. Então para mim eu vou buscar mais de 2.5 cantos no HT pro time do Estudiantes e a vitória do Estudiantes para esse jogo. Tá dando uma oddzinha boa, então eu gosto bastante de buscar essa entrada. Como eu falei, Estudiantes precisa dessa vitória, dependendo de como o Estudiantes vencer, ele se torna até o líder dependendo do resultado do jogo entre Botafogo e Universidade do Chile. Então vai para cima com tudo aí desse time do Carabobo. Então para mim eu gosto dessa entrada para esse jogo. Próximo jogo temos Vasco da Gama e Melgar. Esse jogo 7 horas da noite, voltando um pouco, né, porque eu resolvi passar primeiro da Libertadores para depois vir pela Sul-Americana. O Vasco precisa muito dessa vitória, porque se o Vasco vencer esse jogo aqui, ele consegue essa classificação para os playoffs da Sul-Americana, tá? Então se o Vasco vence esse jogo, ele consegue ir para os playoffs, porque ele vai a 8 pontos. Então é confronto direto aqui contra o time do Melgar, e o Melgar com certeza vem para empatar esse jogo, porque com empate o Melgar se classifica para esse playoff pegando o time que vem da Libertadores. Então o que eu gosto para esse jogo? Para mim o Vasco vai pressionar. E vai tentar essa vitória jogando dentro da sua casa. E o Melgar vai tentar um contra-ataque jogando recuado, né? Claro que se sair um gol rápido, esse jogo fica bem maluco. Mas para mim, para esse jogo eu resolvi ficar de fora do mercado, né? De buscar mais gols, mas eu busquei pelo menos um golzinho do Vasco para esse jogo, porque necessita pelo menos dessa vitória, então tem que fazer um gol. E também busquei o mercado de cantos, porque tendo em vista que o time do Melgar vai vir para segurar esse jogo,
para segurar esse empate, o Vasco vai ter que pressionar, o Vasco vai ter que ir para cima, e a bola parada pro Vasco é uma oportunidade muito boa, porque tem o Verratti lá na área e é um cara que crava muito. Então para mim, mais 4.5 cantos pro time do Vasco no jogo e um golzinho do Vasco também, e Vasco ou empate. Para mim também o Vasco não perde esse jogo. Para mim essa entrada tá muito boa para esse jogo. Para estar encerrando os nossos palpites, Huracan e Corinthians, esse jogo 9h30 da noite, e vale muito pro Corinthians, puxando aqui a classificação. O Corinthians é o segundo colocado no momento, tá indo para os playoffs, mas ainda tem o América de Cali que pega o Racing de Montevidéu, que é um time muito fraco, não fez nenhum ponto, tá em 5 jogos, não conseguiu nem empatar, e o América de Cali pega o Racing dentro da sua casa. Então a tendência é que o América de Cali vence esse jogo e vença bem, e vencendo ele vai a 10 pontos, e se o Corinthians empatar ou perder, o time do América de Cali tá aí nesse playoff da Sul-Americana. Então o Corinthians precisa vencer esse jogo, o Corinthians vai para cima. Então para mim, o que eu vou buscar para esse jogo aí entre Huracan e Corinthians, e Huracan que eu não falei, mas o Huracan ele tá já classificado, né? O Huracan que ninguém tira mais essa classificação dele, então tá tranquilo, vai jogar aí para realmente segurar esse resultado, e se tiver oportunidade vai tentar com certeza vencer o Corinthians jogando dentro de casa. Mas para mim o Corinthians não perde esse jogo, gosto do dupla chance, Corinthians ou empate. Eu gosto também de buscar para esse jogo, pelo menos para ambas as equipes receberem um cartão. E também gosto do mercado de cartões, mais de 3.5 cartões no jogo, tá? Gosto bastante porque o árbitro que vai apitar tem uma média boa de cartões também, então gosto bastante dessa entrada para esse jogo. E esses foram os nossos palpites para essa terça-feira. Amanhã tem mais, quarta-feira, com bastante palpites, com bastante entradas para vocês também. Acompanha a gente aqui e não esquece, para pegar mais essas entradas, pegar antes essas entradas e bingos também, várias entradas, o link tá na bio do nosso grupo gratuito, beleza? E vou deixar o link dessas entradas aqui para vocês nos nossos stories. Segue a gente para mais e vamos para cima!